Perfeito. Fizeram uma pergunta aqui para mim. Como é que eu escolho hoje aquele paciente que vai fazer, sei lá, uma embolização prostática? Então, assim, quando o paciente chega comigo, geralmente é aquele paciente que, mais uma vez, veio tomando medicações durante muito tempo, inicialmente uma forma isolada, depois ele combinou. Muitas vezes tem paciente que usa 3 medicações com o objetivo de realmente melhorar os sintomas, e aí ele chega comigo. Pronto. O que é muito interessante em relação aos pacientes atuais que eu atendo no consultório? No sistema público, não, porque muitas vezes eles não têm tanta opção. Ou ele vai fazer uma PTV, que é uma cirurgia aberta, ou ele vai fazer uma RTU, entendeu? Então, o SUS geralmente é definido desse jeito. Mas no consultório, principalmente para o paciente que preza por uma recuperação rápida, ele quer o mínimo possível de internação hospitalar, geralmente não quer utilizar a sonda. Isso é muito importante, né, professor Carnevale? A questão da sonda, isso aí também incomoda o paciente em alguns procedimentos. O indivíduo tem que usar essa sonda. Então, quando eu pego esse paciente, aí eu vou discutir as opções que eu tenho. E é muito interessante quando eu jogo, porque aí hoje eu tenho o resumo, que é importante a gente comentar, entendeu? Urolift. Então eu vou colocando. E é impressionante como alguns pacientes se identificam com o método. Por exemplo, o paciente que eu encaminhei para o senhor foi exatamente assim. Ele chegou no consultório, discuti com ele vários procedimentos minimamente invasivos, e ele, quando viu a embolização, como é que ela é feita, qual é a logística, não tem impacto na questão ejaculatória, não precisa usar a sonda. Moral da história, ele chegou assim, é isso aqui que eu quero. Então é muito interessante para nós da urologia, né, termos no nosso portfólio esse procedimento. Por quê? Porque tem paciente que vai querer fazer. E é interessante, professor Carnevale, o que acontece algumas vezes também. Muitas vezes ele chega num consultório, comenta sobre a embolização, o colega não indica, não quer fazer, ele vai sair do consultório e geralmente ele vem comigo. Por quê? Porque a gente fala, a gente tem paciente, a gente discute os casos. Por exemplo, quantas vezes eu e o senhor, nas minhas idas para São Paulo, não só acompanhando esses pacientes, mas quantas vezes eu vou com o senhor aí no Sírio para a gente ver as melhores estratégias para cuidar do paciente, quais são realmente os casos, porque como o senhor acabou de falar, tem casos que não é um bom caso e a gente discute isso, entendeu? Quantas vezes eu lhe mando os exames dos pacientes, o senhor me fala, Cristiano, ó, esse caso aí não vai ser legal para embolização, eu sugiro que você discuta com ele ou uma RTU, ou mesmo um laser, entendeu? E é essa transparência, viu, professor Carnevale, que eu acho super importante, a gente sempre está reforçando, né?